A aula de hoje é Probabilidade e Estatística, parte 2, Probabilidade. Nesta aula estudaremos sobre experimento aleatório, espaço amostral, evento e técnicas de contagem. Esta aula tem como material base o livro Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Na aula passada, vimos que modelos são utilizados para descrever um sistema matematicamente. No entanto, nem sempre estes são representações perfeitas da realidade, como é o caso da segunda lei de Newton, por exemplo. Estes erros e variações podem ser suficientemente pequenos a ponto de serem desconsiderados, mas há também casos onde tais variações são de magnitude suficientemente grande, a ponto de dificultar a análise dos dados. Experimentos que podem fornecer diferentes resultados, mesmo sendo repetidos da mesma maneira todas as vezes, são experimentos aleatórios. Neste caso, um fator referente à variabilidade deve ser incluído. Quando um processo ou produto é projetado, deve-se levar em consideração a variação presente no sistema. Isso pode interferir na segurança e eficácia de um projeto. Logo, um conjunto de resultados possíveis deve ser construído, e isto é chamado de espaço amostral. Algumas vezes, a parte mais importante da solução é a descrição adequada do espaço amostral. Este pode ser classificado em contínuo ou discreto. O espaço amostral contínuo refere-se a um conjunto que contém um intervalo finito ou infinito de números reais. Já o discreto é um conjunto finito ou infinito de resultados. Vejamos este exemplo. Pretende-se construir o espaço amostral para o diâmetro interno de um cilindro de pressão. Este pode ser representado pelo conjunto dos números reais positivos, já que não pode-se ter diâmetro interno negativo. Este pode também ser descrito de acordo com a concordância entre o diâmetro interno do vaso e as especificações de projeto, sendo os dois resultados possíveis sim ou não. Pode-se ainda fazer o estudo de pares de vasos. Neste caso, um exemplo de espaço amostral contínuo seria o quadrante positivo. E já um espaço amostral discreto seria o conjunto apresentado, onde SS significa dizer que ambos os vasos estudados estão de acordo com as especificações de projeto. Em um experimento, que consiste na seleção de itens de um todo, deve-se ainda determinar se estes itens serão devolvidos ou não antes da próxima seleção. Vejamos este exemplo, onde temos 3 elementos, sendo eles A, B e C. Se for seleção sem reposição, escolhe-se o primeiro elemento e dos que restaram, escolhe-se o segundo. Para este caso, o espaço amostral é o apresentado. No entanto, se for seleção com reposição, escolhe-se o primeiro elemento. Este, então, é retornado ao todo, podendo ser escolhido um dos outros elementos ou o mesmo elemento novamente. Neste caso, o espaço amostral é este. Note-se que tem-se a adição dos elementos AA, BB e CC. Pode-se ainda fazer o estudo sem levar em consideração a ordem de seleção. Este é o espaço amostral para este caso. Veja que o conjunto, como por exemplo A, B, representa 2 resultados possíveis, sendo este AB ou BA. Pode-se descrever o espaço amostral através do diagrama em forma de árvore. Vejamos o exemplo da escolha de um sorvete. Um sorvete pode ser no copo ou no cone. Pode-se também escolher entre 3 sabores, chocolate, coco ou morango. Ainda tem-se a possibilidade de escolher se o sorvete terá ou não cobertura. Nesta configuração, temos um total de 12 resultados possíveis. No entanto, às vezes queremos investigar resultados relacionados. Para isso, utiliza-se eventos. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Se o sorvete tiver cobertura, tem-se 2 possibilidades de confete. No entanto, se este não tiver cobertura, tem-se apenas uma.
Quando o sorvete apresenta a cobertura, sendo este 6 possibilidades do total, cada um tem 2 possibilidades de confete, dando um total de 12 resultados. Se o sorvete não apresentar a cobertura, sendo este 6 possibilidades, tem-se uma escolha de confete para cada, dando um total de 6 resultados. A quantidade de resultados total é igual à soma destas, dando 18 resultados possíveis. Pode-se também descrever eventos como combinações de outros eventos. Para isso, usa-se conhecimento de conjunto. Estas relações entre conjuntos são geralmente apresentadas utilizando o diagrama de Venn. A união entre dois conjuntos ou eventos é igual à somatória de todos os elementos pertencentes a ambos os conjuntos. Já a interseção refere-se apenas aos elementos que existem em ambos os eventos ao mesmo tempo. O complemento de um conjunto ou evento A, por exemplo, refere-se a todos os elementos não existentes no conjunto. E um evento mutuamente excludente significa dizer que não há elementos que existam em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, o conjunto interseção entre ambos os eventos é vazio. É muitas vezes necessário conhecimento de operações com conjuntos para que a solução de eventos possa ser encontrada. Uma dessas operações é a lei distributiva, onde a interseção de um evento C com um conjunto A união B é igual a A interseção C união B interseção C. Isso também vale para o contrário. A interseção B união C é igual a A união C interseção B união C. A lei de De Morgan diz que um complemento de um conjunto de união entre A e B é igual ao complemento de A interseção complemento de B, assim como o complemento de A interseção B é igual ao complemento de A união complemento de B. Vale lembrar que nas operações de conjunto a ordem não interfere. Sendo assim, A interseção B é igual a B interseção A, assim como a união B é igual a B união A. Vejamos este exercício. Tem-se um espaço amostral S, apresentado, e neste espaço amostral existem dois eventos, sendo eles E1 e E2. Qual é o conjunto união entre estes eventos? O conjunto união é o apresentado, onde o elemento SS existe apenas no evento 1 e o elemento NN apenas no evento 2, enquanto que os elementos SN e NS coexistem em ambos os eventos. A interseção entre o evento 1 e 2 é apenas os elementos SN e NS. Já um complemento do evento 1 é apenas o elemento NN, que não existe neste evento. Nos exemplos apresentados nesta aula, o número de resultados possíveis pode ser facilmente calculado. No entanto, para sistemas mais complexos, é necessária a ajuda de técnicas de contagem, sendo elas regra da multiplicação, permutações e combinações. A regra da multiplicação deve ser aplicada a casos onde tem-se sequências de etapas, como foi o caso do sorvete apresentado. Este número de resultados é calculado pela equação apresentada, onde K é o número de etapas. Analisando o caso do sorvete, temos que a primeira etapa apresenta 2 possibilidades, a segunda etapa, referente ao sabor, apresenta 3 possibilidades, e a terceira etapa, referente à cobertura, 2 possibilidades, dando um total de 12 respostas possíveis. A técnica da permutação, por outro lado, é aplicada a sequências ordenadas de um conjunto. Observando o espaço amostral que contém os elementos A, B e C, tem-se que a sequência ABC, ACB, BAC, assim como muitas outras, são respostas possíveis. O número de respostas possíveis é dado pela equação apresentada, onde n fatorial é calculado por esta equação. Para este caso, o número de respostas possíveis é igual a 6. A permutação pode também ser calculada para um subconjunto de R elementos
de um conjunto total de n elementos. O número de resultados possíveis é calculado pela equação apresentada. Pode-se também calcular a permutação para um conjunto onde tem-se alguns elementos que são objetos similares. Neste caso, N1 é o número de objetos do tipo 1, N2 é o número de objetos do tipo 2, e assim por diante. O número de resultados pode ser calculado pela equação apresentada, onde n é igual ao total de elementos existentes no espaço amostral. E, por fim, a técnica para combinações é aplicado a sistemas onde tem-se a seleção de um subconjunto de R elementos a partir de um conjunto total de N elementos. Neste caso, a ordem não é importante. Esta é calculada pela equação apresentada. Vejamos este exemplo. Tem-se um espaço amostral apresentado, onde deseja-se selecionar um subconjunto de 2 elementos. Utilizando a equação e substituindo o valor de n por 4, já que tem-se 4 elementos no espaço amostral, e r por 2, já que é o número de elementos do subconjunto a ser selecionado, calcula-se um número total de resultados igual a 6, sendo estes os resultados possíveis de combinação. Na aula que vem, estudaremos interpretações de probabilidade, probabilidade condicional, probabilidade total, a teoria de Bayes e variáveis aleatórias. Clique aqui para assistir a parte 1 e aqui para assistir a parte 3. Não esqueça de visitar o nosso site, onde você pode encontrar notas de aula e exercícios de fixação. Entre em contato pelo nosso e-mail. E não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. Tchau!